E aí, meus bidos dos sonhos, e aí, meus sandbidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar do primeiro volume de um arco dos quadrinhos, de uma das fases mais elogiadas por grande parte do público e da crítica, como um dos maiores quadrinhos que já existiu, com uma história sensacional, com uma fase que marcou uma geração e uma época. Um quadrinho que eu tinha muito receio de ler por achar que eu não estaria preparado para tal leitura, sabe, de talvez ler e falar, nossa, achei uma bosta, e aí eu ia me sentir um lixo de não gostar, como muita gente propaga amor por aí, que é a obra de Neil Gaiman, que está para ser adaptada pela Netflix aí este ano. Vai chegar a sua primeira temporada e eu quero reagir, eu quero falar sobre, eu quero ver o trailer e ver a série para falar aqui com entendimento, entendeu? Pegar todas as referências e falar que eu sei todas elas porque eu li no quadrinho. E ao que aparenta, a primeira temporada vai focar exatamente neste primeiro volume que eu estou em mãos e que eu vou poder comentar aqui com vocês, porque eu finalmente fiz a minha leitura. Hoje eu estou aqui para falar sobre Sandman, Prelúdios e Noturnos. Você afirma que não tem o poder? Talvez seja verdade, mas também diz que sonhos não têm poder aqui? Diga-me, Lúcifer, estrela do amanhã, indague-se. Na verdade, indague-se em todos vocês. Que poder o inferno teria se aqueles aqui confinados não fossem capazes de sonhar com o paraíso? Fora da complexidade que eu esperava, o arco principal deste primeiro volume apresenta o Senhor dos Sonhos sendo aprisionado pelos humanos por mais de 70 anos. Ao encontrar liberdade, ele percebe que o seu reino mudou e que 3 artefatos muito importantes para ele sumiram. Assim, ele fará de tudo para encontrá-los antes que algo de errado aconteça com a Terra. Importante frisar, esta é uma leitura para maiores de 18 anos. Tem sangue, nudez, palavrão, o que não é tão incomum assim, mas tem certas bizarrices tão horrorosas que a minha vontade era parar de ler. E só de imaginar isso sendo adaptado para o audiovisual, eu já fico imaginando as náuseas que eu posso ter só de assistir. E sim, para quem já leu, eu estou falando da edição 24 horas. A escrita do renomado autor Neil Gaiman é interessante. Ela é direta, não tão dinâmica, por mais que precisa e bem enigmática. Por vezes, traz uma noção bem contemplativa do que está acontecendo, o que ajuda, infelizmente, para pessoas como eu acabarem perdendo a atenção da narrativa, tendo que reler ou acabar com qualquer sono que eu possa ter. Sem contar que o vocabulário do Gaiman é extremamente amplo, ou seja, tiveram várias vezes em que eu li uma palavra que eu nunca tinha visto na vida e tive que ir no dicionário para pesquisar o que ela significava. Contudo, ainda que tenha bastante diálogo e seja um quadrinho lançado em 1989, o roteiro é bem inteligente. Ele apresenta de início algo que parece difícil de compreender, mas aos poucos você vai entendendo como a linha da narrativa funciona e o quão variável ela pode ser entre o real e o surreal. Para então, a trama apresentar um objetivo, prosseguir daí e amarrar todas as lacunas no final, de modo que conclua perfeitamente como um primeiro volume, sem apresentar deixas para uma continuação. Além disso, o autor consegue variar de uma edição extremamente macabra chegando perto do clímax, para enfim trazer um epílogo pleno e satisfatório, que resolve todos os assuntos, apresenta certo personagem que você pode ter esquecido como eu que deveria aparecer, e ainda traz algo reflexivo, belo e que praticamente conforta a alma. Pelo menos, foi uma sensação que eu tive. E tudo isso só funciona tão bem por conta do seu incrível protagonista chamado Morpheus, o Senhor dos Sonhos, o Sandman. Personagem este que eu só havia visto imagens, nunca tinha visto contracenar com outro super-herói da DC e que teve a sua criação repaginada, feita pelo Neil Gaiman em 1988, trazendo este ser perpétuo, ou seja, uma entidade responsável pela ordem do universo, como a própria morte ou o desejo, e que então
busca encontrar o seu papel no mundo, busca entender o qual objetivo ele tem agora, depois de ter sido aprisionado por 70 anos. Assim, acompanhamos este ser que tem vingança, mas também tem uma consciência geral, e maior do que todos os seres humanos. Sem contar que mesmo sendo o protagonista, ele não está lá em todas as páginas, e às vezes fica até apenas para o final do número. Contudo, a sua presença é tão forte e calma que nos prende ali a todo momento ansiando por mais. Dessa maneira, mesmo que o volume conclua parte de sua jornada, a vontade de ler a próxima edição é grande e tudo por conta dele. Um ser que tem muito a dizer, mas que não diz muito. Não tanto quanto talvez gostaríamos. Entretanto, quando ele age, é aquele momento que gera a sua atenção e, no mínimo, também traz um esboço de felicidade. Por mais que a arte de Sam Kiff, Mike Dringenberg e Malcolm Jones III não seja lá da minha preferência, algo que me agrade os olhos, eu também acho que ela combina perfeitamente com a ideia fria e obscura que o quadrinho busca passar. Os seres humanos são imperfeitos, feios, as criaturas são horrendas, mas há um modo de desenhar o personagem que intitula o encadernado que atraiu a minha atenção. Seus maneirismos, seus olhos, sua mistura com a sombra traz um ar horrendo e celestial ao mesmo tempo. A forma de desenhar o Sr. Sandman é demais. Tipo de coisa que traz um ar sombrio e poderoso que eu não consigo ver sendo bem adaptado no audiovisual. Agora, eu parabenizo a imaginação dos artistas, porque é cada ambiente e ser criado, cada coisa bizarra, do tipo que eu nunca tinha visto em uma história em quadrinhos, que me causou uma estranheza e ao mesmo tempo uma curiosidade, e ao mesmo tempo eu não queria mais ver, e ao mesmo tempo eu só queria entender como aquilo saiu da cabeça de alguém. Sério, esse quadrinho é do tipo que eu posso folhear tranquilamente para vocês, que vocês não vão entender bolhufas do que está acontecendo. Contudo, ao pegar para ler, tudo faz sentido. Até naqueles momentos em que a narrativa apresenta um ocorrido aleatório, ele voltará mais para frente e terá seu sentido. Vou te falar, para um volume destes feito com capa cartão e um preço bem acessível, é impressionante que ele tenha o número de essas que ele tem e um encadernado como Homem-Aranha História de Vida não tem. Ele tem 2 prefácio, um pós-fácio e uma enciclopédia de seus autores. Porém, se eu posso recomendar algo, eu diria para vocês lerem o prefácio após lerem a edição, pois quando eu fui ler este volume, eu não fazia ideia da sua história, dos personagens, do que iria acontecer, do que poderia acontecer, do que pode vir para o futuro e por aí vai. E tudo isso é meio que entregue pelo prefácio de Patrick Rothfuss, que basicamente por demonstrar toda a sua paixão pelo universo de Sandman, diz muita coisa que ainda vai acontecer, que ainda vai aparecer, que não aparece nem nesse volume, entendeu? Então ele basicamente dá um baita spoiler, e aí fica difícil pra você, né, eu diria até que pra você ler este prefácio depois que você lê toda a saga do Sandman, entendeu? Porque ele entrega algumas coisas que eu não saberia se ele não tivesse dito. Então isso foi um pouquinho triste. Porém, eu não vou dizer que o prefácio dele é de todo mal, porque pela paixão que ele entrega e pelo que ele fala, eu fiquei com um hype, com uma energia de ler este volume muito maior do que o que eu já tinha, e ainda fiquei com mais vontade de ler os volumes seguintes. E tem um conselho, tem uma frase dele no final do prefácio que eu preciso destacar aqui, pois foi a minha base para toda essa leitura e eu acredito que será a minha base para o resto das próximas leituras, que é: um conselho, perca-se, prove do fruto. Confie em mim. Fique aqui. E cara, essa é uma ótima dica, porque você vai se perder. Você vai começar, você não vai entender o que está acontecendo e você pode querer largar. E é o que ele está dizendo, fica aqui, confia nele. E aí eu fiquei. E eu fui lendo, e aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, eu fui entendendo a maravilhosidade do universo, eu fui vendo o quão interessante e diferente era. E quando acabou a edição, eu fiquei com vontade não só de reler o volume todo para chegar na última edição, porque a última edição eu acho que é uma das edições mais perfeitas que eu já li, de tão lindo e bonito, que eu já dei os meus elogios, né? É maravilhoso.
como eu tô muito mais animado do que eu estava para o volume seguinte. Então, cara, dê uma chance para Sandman. Eu tava com muito medo de dar uma chance, muito medo de não gostar, muito medo de não ser alguma coisa, e eu não sei do que vai ser a série que vai ter na Netflix. Vai que a série da Netflix é boa. Se for boa, beleza. Mas vai que é ruim e vai que as pessoas pensam que, né, o quadrinho deve ser tão ruim. Cara, isso daqui é diferente e é muito bacana e é filosófico, é poético e eu não esperava por isso. Mas eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com isso, pois eu tenho que falar que este encadernado tem sim os seus problemas. Eu diria que é um ponto em vez de vírgula no final do prefácio. Na sexta edição, há a palavra mal repetida 2 vezes, e mesmo pensando em um sentido, continua sem sentido, o que me leva a imaginar que era para não ter mal e. Um problema que se repete bastante é a palavra fora do balão. Acontece na terceira edição e depois bastante na última edição. Por fim, tem um que me incomodou, mas acredito que seja mais a dificuldade do que foi feito no original e que não havia muito o que fazer para a Panini, que é a dificuldade de abrir o volume e conseguir ler algumas palavras que ficaram bem próximas da cola, por assim dizer. Isso acontece muito na edição que o protagonista viaja para o inferno e torna meio difícil ler, né? Mas eu acredito que seja mais um problema de ter muitas edições compiladas no volume do que um outro fator. Chegando perto do fim deste vídeo, eu só gostaria de deixar algumas peripécias sobre este quadrinho, sobre o que eu senti diante deste quadrinho que eu não esperava gostar e acabei curtindo bastante. Eu não sei se é um quadrinho para todo mundo, mas é deveras necessário para alguém que se importa com a indústria dos quadrinhos, pois este foi um quadrinho muito relevante para a indústria dos quadrinhos, assim como, sei lá, o Poderoso Chefão foi importante para a indústria cinematográfica, entende? Então, é um quadrinho que até me chocou pela simplicidade dele logo no primeiro volume, sabe? O tema que ele tem, o objetivo que ele tem como história é algo mais simples, mas que então vai tocando em temas filosóficos e me surpreende pelo tanto de aparições de personagens da DC Comics que tem neste volume. Eu não esperava, todos funcionam muito bem, e em especial um certo fumante, um fumante muito famoso nos quadrinhos da DC, que aparece aqui e torna tudo bem mais divertido. Mas se tem alguém que eu tenho que destacar, é o personagem Lucifer. Sabe o Lucifer do seriado Lucifer? É o mesmo Lucifer daqui de Sandman, um Lucifer que aparece um pouco neste volume e tudo indica que vai voltar nos próximos volumes com muito mais presença. E do que ele aparece aqui, eu gostei muito da participação dele, e o mais legal e interessante foi que o personagem tem um nome traduzido aqui, então o nome dele fica Lucifer Estrela do Amanhã. E aí eu li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, na 4ª vez eu fui ler e falei: meu Deus, Lucifer Morningstar! E aí eu entendi que ele era aquele Lucifer que eu já tinha visto, né? Porque se você assistir a série do Lucifer, ela aparece, né? Falando que esse é um personagem baseado em alguém da DC Comics. Enfim, é o Lucifer que aparece aqui com o Sandman, que contracena com o Sandman. Gostaria muito de ver o Sandman contracenando com aquele Lucifer Morningstar. Mas, se tem algo que eu preciso dizer, é que, do que eu li até agora, esse Lucifer não tem nada a ver com o da série. Porém, ainda é muito, muito legal. O quadrinho que ele tem é sensacional, que ele aparece, é sensacional. É um dos melhores quadrinhos, uma das melhores edições dentro deste volume. Sandman, Prelúdios e Noturnos apresenta um universo completamente novo e diferente, que te convida para adentrar nele. Não é fácil, ele não te trata como um mero leitor iniciante, então é preciso que você tenha certa bagagem e interesse para algo diferente do comum. Por mais que a sinopse inicial ainda remeta a algo familiar, aos poucos isso vai mudando e a jornada vai apresentando um rumo diferente pelo qual Gaiman no final deixará claro que este era só o início e as coisas só ficariam mais fora da caixinha no futuro. Então, se você já leu Sandman, deixe nos comentários o que você acha de Sandman, se você já leu todos os volumes, o que você acha desse universo, o que você gostaria de aconselhar para mim, que apenas começou, e de tudo que eu falei aqui diante deste primeiro volume. Se você não leu Sandman, se você tem dúvidas de começar a ler Sandman, se você talvez viu a série, se interessou pelo personagem e veio aqui ver, né, sobre alguém que acabou de começar a ler Sandman e, sabe, depois de tanto tempo, tantos anos, eu sei que tá difícil de conseguir todos os volumes, mas se você tem a chance de comprar este primeiro volume, que é bem fácil de encontrar e tem um preço acessível, compre. Desfrute dele,
porque ele é realmente o que eu falei, é um volume fechado. Por mais que tenha outros volumes, ele é um volume que funciona sozinho, entendeu? A história dele é bem fechada. E aí você vai ter uma ideia e você vai ter um gosto. E aí talvez você sinta o mesmo prazer que eu, ou você não goste. Mas eu espero que você tente. Eu espero que você arrisque neste volume e deixe nos comentários o que você achou. Sendo uma crítica positiva ou negativa. Eu estou muito ansioso para conhecer outras pessoas que leram Sandman, que gostaram ou não, para a gente poder entrar numa discussão sobre este volume, sobre o personagem, sobre as discussões que esse quadrinho traz e sobre tudo que talvez venha no futuro e que, com certeza, quando eu tiver um encadernado, eu vou trazer um review por volume. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!